Você sabia que pode se tornar uma melhor versão de si mesmo utilizando inteligência artificial? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 melhores prompts do ChatGPT que vão transformar a sua vida. E não necessariamente precisa ser no ChatGPT, você pode utilizar esses prompts em outras IAs também, como por exemplo Gemini ou Gemini do Google ou o Copilot, por exemplo, da Microsoft. Então, se você quer melhorar a sua memória, desenvolver novas habilidades, aprimorar o seu pensamento crítico, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esses prompts são tudo o que você precisa para começar uma nova jornada no seu desenvolvimento pessoal. Vamos começar com o primeiro, então, que são técnicas justamente para melhorar a memória, seja porque você está lendo um livro e não consegue se lembrar muito do que está escrito naquele livro, ou se você está estudando e tem dificuldade de manter aquele conhecimento de um semestre para o outro. Enfim, independentemente do uso, se você quer melhorar a sua memória, pode utilizar esse prompt aqui. Inclusive, esse prompt e todos os outros que eu utilizar nesse vídeo, eu vou disponibilizar de graça e o link para acessar o material vai estar aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo. Então, esse primeiro prompt ficou assim: a sua função é fornecer um guia com técnicas para melhorar a minha memória durante os meus estudos e trabalho. Inclua tanto técnicas baseadas em pesquisas científicas quanto métodos práticos comprovados pela experiência pessoal. Eu estou interessada em técnicas que melhorem todos os aspectos da memória, incluindo memória de curto prazo, memória de longo prazo e retenção de informações. Além disso, inclua práticas relacionadas ao estilo de vida, como alimentação e sono, que podem contribuir para uma melhor memória. Inclua exemplos de como aplicar essas técnicas em situações reais de estudo ou trabalho e liste recursos adicionais, como livros ou artigos, que podem ajudar a aprofundar o conhecimento sobre cada técnica. Comece me fazendo perguntas para criar um guia personalizado. E aí aqui o que você vai alterar é essa parte aqui, para melhorar a minha memória durante... Aí você pode manter seus estudos ou trabalho, ou pode mudar, pode manter só estudos, e aí você pode até ser específico, durante meus estudos, por exemplo, para a faculdade de Direito, ou no meu trabalho em que sou gerente de marketing, por exemplo, você pode ser um pouquinho específico. E mais detalhes ele vai te pedir também por conta desse último ponto aqui no prompt, que é pedindo para te fazer perguntas. Então, ele mandou aqui uma série de perguntas, eu respondi aqui de exemplo, só para a gente ver como que ficaria então essa resposta, e... pronto, vamos ver aqui então a resposta que ele mandou. Ele enviou aqui técnicas baseadas em pesquisas científicas, como por exemplo, técnica de repetição espaçada, e aí ele explica o que é essa técnica e depois como utilizar também a aplicação. Por exemplo, nesse daqui, é uma técnica que envolve revisar a informação em intervalos crescentes ao longo do tempo. E aí ele sugere qual aplicação. Utilize aplicativos como o Anki ou Quizlet para criar cartões de estudo. Estude os cartões todos os dias e revise aqueles que você acertou menos frequentemente, enquanto os que você errou devem ser revisados mais frequentemente. Aí tem outros aqui. Por exemplo, aqui técnica de elaboração, prática de recuperação. Depois ele colocou também métodos práticos comprovados pela experiência. Então, por exemplo, mapas mentais, a técnica de Pomodoro, resumo e parafraseamento. E aqui também, que foi outra parte que a gente solicitou, que são práticas relacionadas ao estilo de vida, como por exemplo, sono, alimentação, atividade física e exemplos de aplicação. Então, nos estudos, por exemplo, antes de estudar um novo capítulo, crie um mapa mental dos tópicos principais. Use a técnica de repetição espaçada para revisar os materiais ao longo da semana. Pratique a recuperação escrevendo resumos de memória após cada sessão de estudo. E fez a mesma coisa aqui para o trabalho. E por fim, ele listou os recursos adicionais, como por exemplo, livros e artigos. Caso você não saiba falar inglês, aqui nessa parte você pode pedir agora me sugira apenas livros brasileiros ou livros em português, a mesma coisa para arquivos. E você pode até, depois de ler, por exemplo, esses métodos que ele te enviou, pedir para ele assim: me ajude agora a identificar quais desses métodos é o mais indicado para o meu caso. E aí ele peça para ele te fazer perguntas antes de responder, ele vai te fazer novas perguntas e vai te indicar aqui um desses métodos para você seguir. Ou você mesmo pode falar: me explique mais sobre a técnica de mapas mentais ou sobre a prática de recuperação. Você pode ir trabalhando aqui com ele para ir desenvolvendo melhor esses assuntos e, consequentemente, conseguir melhorar, então, a sua memória. Lembra que o ChatGPT, ele está aqui para a gente ter uma conversa, para continuar ali esses prompts. Você não precisa ficar com a primeira resposta que ele te enviar. E vamos para o segundo prompt, que é um plano para aprender uma nova habilidade. Então, para a gente aprender uma nova habilidade, podemos utilizar esse prompt.
Desenvolva um plano passo a passo no estilo roadmap para me ajudar a desenvolver com eficiência uma nova habilidade, que é a de escrita criativa para o branding da minha marca. Inclua estágios de iniciante a avançado e exemplos práticos. Comece me fazendo perguntas antes de começar. Bom, e aí ele enviou aqui então várias perguntas. Novamente de exemplo ali eu coloquei umas respostas. E pronto, roadmap de desenvolvimento de habilidades em escrita criativa para branding. Então, estágio 1, consolidação das bases, e aí ele já sugere um tempo aqui também que vai levar, por exemplo, de 1 a 2 semanas, onde o objetivo é fortalecer os fundamentos da escrita criativa e alinhá-los aos valores da sua marca. Aí ele coloca aqui, primeiro, então, estudos de conceitos básicos e exemplos inspiradores. Assista videoaulas sobre fundamentos de escrita criativa para branding e storytelling. Então aqui, gente, é literalmente um plano para a gente seguir para conseguir desenvolver essa habilidade. Depois ele coloca aqui um exercício prático, analisar campanhas publicitárias e conteúdos de marcas que você admira, por exemplo, Nubank e Netflix. Identifique os elementos da escrita criativa que chamam sua atenção e como eles comunicam seus valores. Depois ele continua aqui, então, o alinhamento da escrita com os valores da marca. E aí vem o estágio 2, desenvolvimento e experimentação. Aí as atividades que devem ser feitas. Depois o estágio 3, refinamento e aperfeiçoamento. Estágio 4, avançado e inovação. E depois ele adicionou aqui, então, recursos adicionais, como livros, cursos online, ferramentas e exercícios diários. Então aqui eu poderia agora, por exemplo, pedir para ele entrar mais em detalhes sobre o estágio 1. Beleza, vamos começar com o estágio 1. Então agora eu preciso que você me envie mais detalhes, que seja mais específico, ou que me explique melhor, ou que sugira vídeos, por exemplo. Então você pode ir destrinchando cada um deles aqui para ficar bem legal, para você de fato conseguir desenvolver essa habilidade de forma autônoma, sozinho, né? Então, sem ter ali um professor necessariamente. Você mesmo vai buscando esses conteúdos, por exemplo, no YouTube, ou faça algum curso, talvez, que ele sugerir aqui também. Mas, enfim, aqui ele vai te dando todos os temas que você precisa estudar e qual que é a programação, né? Qual programação você pode seguir. E aí você pode falar, por exemplo, acho que eu não vou ter tempo suficiente em 2 semanas, eu vou precisar de mais. Ou agora me ajude, então, a separar por dia o que eu devo fazer em cada dia para esse estágio 1. Então, sempre lembrando que tem várias formas aqui de você se aprofundar nessa resposta. E já vamos para o terceiro, que é um prompt para melhorar habilidades analíticas. E o que são habilidades analíticas? É a capacidade de examinar informações, encontrar padrões e resolver problemas de forma lógica. Então, ter habilidades analíticas ajuda muito no dia a dia. E são importantes porque ajudam a resolver problemas de forma eficiente e melhora também a tomada de decisões e acaba tornando o trabalho mais produtivo, porque você está tomando decisões mais inteligentes. Então, para esse caso, a gente pode utilizar o seguinte prompt. Sugira uma série de atividades, quebra-cabeças e exercícios para me ajudar a melhorar minhas habilidades analíticas, particularmente no gerenciamento de tarefas. Aí você pode adicionar aqui algo em específico que você quer liberar a sua habilidade analítica ou se é de uma forma geral para a sua vida. Então você pode colocar aqui. E aí eu sempre começo pedindo para ele começar me fazendo perguntas, justamente para criar uma resposta bem personalizada e um plano personalizado aqui para mim. Então, eu respondi ali, e aí depois sim, com base nas respostas que eu enviei, ele criou aqui. Então, por exemplo, atividades diárias, 30 minutos. 1. Quebra-cabeça de lógica, por exemplo, Sudoku. Um ótimo jogo para melhorar o pensamento lógico, pode ser jogado em diferentes níveis de dificuldade, ou quebra-cabeças de sequência, encontre a lógica por trás das sequências de números ou letras. Aí tem também exercícios de programação, aí tem outro aqui, por exemplo, planejamento e priorização, mapeamento mental, jogos de tabuleiro. Aí depois na outra seção, né, quebra-cabeças e problemas semanais, então quebra-cabeças matemáticos, análise de dados. Também adicionou aqui exemplos práticos e recursos, por exemplo, em exemplos práticos, roteiros para vídeos, use mapas mentais para desenvolver ideias de roteiros, dividindo o tema principal em subtemas e detalhes. Outro exemplo prático para o trabalho, dentro da otimização no YouTube, criar um plano de ação para otimizar os vídeos, incluindo análise de palavras-chave, criação de thumbnails atraentes e etc. Além de indicar aqui também recursos adicionais. Então, esse aqui é bem legal também, e você pode até pedir para ele assim,
Agora, me sugira atividades que a gente possa fazer juntos aqui, interativas no ChatGPT. Então, me envie alguns problemas para eu resolver que envolvam habilidades analíticas, por exemplo. Então, aqui também, ou você pode só fazer aqui o que ele já indicou também, que ele já indicou aqui diferentes formas de você trabalhar essa habilidade analítica. O prompt número 4 envolve técnicas para resolver problemas, porque todo mundo tem problema no dia a dia, é normal, seja no trabalho, na vida pessoal. E dependendo de como você está no dia, do quanto aquele problema te afetou, a gente não consegue pensar muito racionalmente para resolver aquele problema, então a gente pode utilizar aqui uma ajudinha da inteligência artificial. Ficou assim: explique várias técnicas e metodologias de resolução de problemas que posso aplicar para um cliente que recebeu um produto quebrado, que aconteceu durante a entrega, porque o produto saiu da loja em perfeito estado, mas não quero jogar a culpa em outra pessoa e sim resolver o caso. Forneça exemplos e cenários para a prática. Então aqui ele colocou, por exemplo, método de solução de problemas de 6 etapas. Então, primeiro, identificação do problema, aí ele coloca aqui o exemplo e também a ação que deve ser feita. Depois, análise de causas, desenvolvimento de soluções alternativas, aí ele coloca também aqui exemplo e uma ação. Avaliação e seleção da melhor solução, implementação da solução e avaliação da solução. Essa é uma técnica. Depois ele sugeriu outra, que é a de escuta ativa e empatia. Então ele colocou os passo a passo, mais um outro que daí é um método e como fazer aqui também. O quarto, uma análise SWOT para esse problema. E aqui, por fim, o cenário prático. Então, situação, o cliente comprou um vaso de cerâmica que chegou quebrado. Ação. Aí ele adiciona aqui, escuta ativa, depois propor soluções, aí implementação e, por fim, o follow-up. Depois, no cenário 2 e também como que foi feito. E aí aqui, gente, tem outras formas, por exemplo, eu gostei mais desse método 3, por exemplo. Plan, do, check e act. Me envie agora soluções que eu possa aplicar dentro desse método aqui para resolver esse problema. Ou você pode pedir para ele assim, para esse problema que eu te expliquei, que é do cliente que recebeu um produto quebrado, quais desses métodos você acha mais eficiente e quais soluções você sugere? Você pode pedir para ele também sugerir opções, além de métodos para resolver, também as sugestões de que pode ser feito para resolver esse problema. E aí, então, aqui tem várias, como eu comentei, tem várias outras formas de você continuar essa conversa daí para conseguir resolver esse problema da forma mais eficiente possível e mesmo que você não esteja tão bem para resolver aquele problema. E você pode aprender a fazer prompts tão bons quanto esses que eu estou te mostrando nesse vídeo ou até melhores, e inclusive até adaptados para o seu caso. No curso Mestre das IAs você aprende tudo sobre o ChatGPT, aprende sobre outras IAs, engenharia de prompt, que justamente vai fazer com que você crie o melhor prompt possível e o mais adaptado para o seu caso em questão. Então aqui a gente tem todos os módulos que tem dentro do Mestre das IAs, por exemplo, como usar o ChatGPT, crie seus prompts, que é o módulo de engenharia de prompt que eu comentei. E aí tem diversos aqui, copy com o ChatGPT, redes sociais com o ChatGPT, organizando o seu projeto. A gente fala também sobre o Midjourney, blog, infoproduto, criar conteúdo com o ChatGPT, ferramentas indispensáveis e automações. Então tem muito conteúdo aqui bem legal. E aí você pode estar se perguntando, Thay, mas eu sei que vocês têm o melhor e maior pacote de prompts do Brasil, que tem mais de 12 mil prompts, por que você não está divulgando esse produto, né? Tentando te vender esse produto? Bom, eu não preciso te oferecer, porque quando você compra um Mestre das IAs, você recebe como bônus de graça junto o Mestre dos Prompts. Então, além de você aprender como criar os seus próprios prompts, caso você queira algo mais rápido, você pode utilizar também a planilha e já utilizar um prompt pronto. Então, esse é o melhor custo-benefício que você tem no pacote como um todo, porque você vai receber o Mestre das IAs, onde você aprende a construir os seus próprios prompts, dentre outros assuntos, mas também vai ter o conforto ali, a segurança de já ter uma planilha com mais de 12 mil prompts para você só copiar e colar. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para ver todos os detalhes. Já o quinto prompt é um plano de desenvolvimento pessoal. E nesse caso, eu utilizei esse comando. Crie um plano de desenvolvimento pessoal para melhorar minha inteligência emocional e minhas habilidades interpessoais, especialmente no trabalho. Inclua atividades e exercícios práticos. Nesse caso aqui, como eu queria só te mostrar esse plano, eu acabei nem pedindo para ele me fazer perguntas antes de responder. Mas no seu caso, é muito importante, quando você for fazer para valer isso aqui, que você peça para ele te fazer perguntas antes de responder, para que a resposta fique bem personalizada para o seu caso em específico. E aí aqui você pode adaptar o prompt também. Por exemplo, eu já tenho uma inteligência emocional muito boa, agora eu quero só realmente melhorar minhas habilidades interpessoais.
ou enfim, qualquer outra habilidade ali que envolva de desenvolvimento pessoal, você pode adaptar aqui. E pode tirar também essa parte de especialmente no trabalho, você pode trocar para especialmente nos estudos ou especialmente no grupo, com um grupo de amigos, enfim. Então aqui ficou o plano desenvolvido. Na semana 1 e 2, autoconhecimento e autocontrole, então ele sugere aqui um diário emocional, escreva diariamente sobre suas emoções e reações em situações específicas no trabalho, identifique padrões e gatilhos emocionais. E qual que é o objetivo disso aqui? Aumentar a consciência emocional. Depois, técnicas de respiração e mindfulness, também definições de metas pessoais. Aí já a gente indo para a semana 3 e 4 é empatia e comunicação eficaz. Então, escuta ativa, feedback construtivo, exercícios de perspectiva. E já na semana 5 a 6, relacionamentos e trabalho em equipe. Aí ele sugere aqui um networking interno, colaborações em projetos, mentoria também. Na semana 7 a 8, gerenciamento de conflitos e influência positiva. Então, simulações de conflito, liderança positiva, aprendizado contínuo. Adicionou aqui também exercícios práticos semanais. Então, por exemplo, semanalmente, realize uma autoavaliação do seu progresso em cada área e ajuste suas atividades conforme necessário. Depois, diariamente, pratique exercícios de mindfulness e meditação para manter o controle emocional. Mensalmente, reflita sobre suas interações e obtenha feedback para continuar melhorando. E aí ele sugere também aqui recursos adicionais. Depois que você tem esse plano, que você ajustou com ele, como que você vai fazer, alguns você pode falar, achei que esse 2 ficou meio nada a ver, sugira outra opção. Depois que você tiver o plano já todo certinho, algo que você pode fazer é subir ele em um aplicativo de gestão de tarefas, como por exemplo o Trello, que tem plano grátis também e é bem tranquilo de você utilizar. E aí você separa ali, coloca o prazo também em cada cardzinho que tem, cada função que você vai adicionar ali. Então, por exemplo, na semana 1 a 2, aqui eu tenho que aprender sobre autoconhecimento e autocontrole. Aí você adiciona nesse aplicativo de gestão de tarefas as atividades que você tem para fazer e também um prazo. Assim você vai ficar organizado e vai mandar para frente esse seu projeto ao invés de fazer só um dia e depois deixar para lá. Então você precisa ter isso aqui organizado de uma forma que você consiga depois ir executando cada uma dessas semanas para, de fato, seguir esse plano de desenvolvimento, né? Então, só ter aqui na conversa do ChatGPT não vai ser muito eficiente. Caso você não queira utilizar um aplicativo de gestão de tarefas, que inclusive você encontra vários tutoriais aqui no YouTube, o Trello é bem fácil de utilizar, mas caso você não queira, cria então uma planilha pelo menos, coloca ali as datas que você tem, o que você tem que estudar, aí você consegue na planilha ir colocando, pintando de uma cor diferente quais você já fez, por exemplo. Enfim, é uma sugestão para você se organizar melhor aí. Bom, e já vamos então para o 6º prompt, que é uma estratégia de estudo efetiva, porque não adianta, gente, estudo é algo que a gente precisa fazer para o resto da vida, para a vida profissional a gente precisa estar sempre se atualizando, na vida pessoal sempre tem algo novo para a gente aprender e se desenvolver melhor, mas a gente tem que estudar de forma eficiente, e é para isso que a gente pode utilizar então esse prompt, para a gente não perder tempo e lá, fazer horas de estudo que no final você não captou muita coisa. Então, para isso, dá para utilizar esse prompt aqui. Imagine que você é especialista em técnicas de estudo. A sua tarefa é fornecer uma lista abrangente de estratégias e hábitos de estudo eficazes, adaptados ao meu estilo de aprendizagem e ao meu atual programa de estudos, que é aprender a falar inglês. Aí essa é a parte aqui também onde você vai adaptar para o seu caso. Adicione detalhes e um passo a passo para cada estratégia. Você deve começar me fazendo perguntas para entender melhor o meu contexto e em seguida fornecer uma lista personalizada. E aí ele fez aqui então uma série de perguntas, novamente eu respondi, e aí pronto, a gente tem aqui uma estratégia de estudo. Então primeiro, uso de vídeos educativos, passo a passo, selecione conteúdos relevantes, acompanhe com notas, então durante os vídeos, anote as regras gramaticais e exemplos importantes, revise regularmente e prática ativa. Tente utilizar as novas regras gramaticais e vocabulário em frases que você crie. Segundo, leitura com propósito, passo a passo. Escolha livros e artigos, anotação de vocabulário, daí mantenha um caderno para anotar novas palavras e expressões. Também compreensão do texto, após ler, escreva um resumo do que entendeu e compare com o texto original. Então, assim, ele vai dando vários passo a passos aqui para ter um estudo bem efetivo. Então, são coisas práticas que a gente pode fazer. E isso aqui é muito interessante também você ter salvo em algum documento, pode ser no Notion, pode ser também no que eu comentei no Trello. É importante você ter salvo essas informações para saber quais que são os próximos passos, né?
Então, hábitos de estudo, ele adicionou também, então, consistência e regularidade, ambiente de estudo, aí ele dá um passo a passo também sobre a questão do ambiente de estudo, prática de escrita e correção, depois interação com conteúdo autêntico, exemplo de cronograma de estudos, ele já dá uma sugestão. Novamente, depois, se fosse um plano para eu seguir mesmo, porque esse aqui no caso é um exemplo para eu te mostrar, mas eu veria se bate com a minha agenda, se pode ser dessa forma, se não, a gente fala aqui para ele, olha, na segunda-feira precisa ajustar, eu acho que é melhor trocar tal por tal, enfim, é só um cronograma aqui sugerido, ou depois você foi lá na segunda-feira, mas você não conseguiu fazer tudo que tinha, porque aconteceu um imprevisto, foi para quarta-feira, você pode vir aqui no ChatGPT e mandar para ele o seu cronograma de estudos e falar assim, olha, na segunda-feira eu tinha que utilizar aplicativos de gramática, mas eu tive um imprevisto e não conseguiu. Então, eu preciso reajustar esse meu cronograma aqui para conseguir incluir isso. Então, ou na quarta eu vou fazer 20 minutos a mais, ou de fato as tarefas vão se prolongando, ficando mais para frente, mas é importante ali para você ter tudo atualizado. E se você está gostando, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos. E claro, assim você fica por dentro e atualizado de tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. E sem enrolação, já vamos para o último, que é aprimorar o pensamento crítico, que também é muito importante a gente desenvolver e quanto mais melhor. Então aqui ficou assim, instruções. Você deve criar uma lista de experimentos mentais desafiadores e questões filosóficas. Objetivo, ajudar a melhorar minhas habilidades de pensamento crítico. Aí aqui você pode alterar o objetivo para qualquer que seja o seu. Critérios, experimentos mentais devem ser inovadores e provocadores. Questões filosóficas devem estimular a reflexão profunda e diferentes perspectivas. Estilo da resposta, forneça explicações claras e detalhadas para cada experimento mental e questão filosófica. Aí coloquei exemplo aqui, o dilema do trem. E a sua tarefa é fornecer uma lista completa e variada que atenda os critérios acima. Então, ele listou aqui diversos experimentos mentais, por exemplo, o teletransporte de Parfit, a sala chinesa de Shirley, não sei muito bem como que pronuncia essa palavra. Esse aqui também, gente, é só uns nomes complicados, né? Aqui, ó, um fácil, o problema da mente no vaso, o navio de Teseu. Bom, além desses problemas aqui que você poderia escolher, vamos começar com o experimento 1, por exemplo. Imagine um teletransportador que desintegra seu corpo em um local e o reconstitui em outro. Se o teletransportador cria uma cópia idêntica de você e destrói o original, a cópia ainda seria você? O que implica sobre a natureza da identidade pessoal? Então, você poderia começar trabalhando com esse ali, por exemplo, que foi o que eu fiz lá embaixo. Mas espera aí, antes ele mandou aqui também questões filosóficas. O que é a realidade? Aí ele adiciona uma reflexão. Considere a possibilidade de que a realidade que você percebe pode ser uma simulação ou uma ilusão. Como você pode ter certeza de que suas percepções refletem o mundo real? O que constitui a realidade e como ela pode ser definida? Então assim, são questões bem complexas que vai colocar o seu cérebro mesmo para trabalhar e vai desenvolver o seu pensamento crítico. Então, eu coloquei aqui, vamos começar com o número 1. Aí eu coloquei a minha resposta. Eu acredito que não seria a mesma pessoa e sim uma cópia, uma versão muito próxima a mim, mas que continua sendo uma cópia. Implica que cada um é único e nem mesmo uma cópia pode substituir. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que seria a sua resposta para esse problema que foi esse primeiro aqui. Se a sua resposta seria diferente da minha ou se você concorda, me conta aqui. Bom, e aí o ChatGPT aqui, ele mostra então agora diferentes perspectivas de análise para isso aqui. Ele comenta sobre a resposta que eu dei também, mas ele também adiciona outras perspectivas aqui, né? E uma reflexão final. Então isso é muito bom porque além de você ver, de você pensar na sua própria versão, você vai ver também outras opiniões, né? Que não seja a que você pensou. E talvez, olha que interessante, você possa até mudar a sua opinião, né? Isso é bem legal, é algo bem interessante que com certeza vai ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal. Além disso, o ChatGPT também pode ser muito útil na sua vida profissional. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei 10 prompts para você economizar horas de trabalho.